Ganhei esse boné aqui na VTEX Day 2025, olha só. Mais viagens, menos trabalho. Mesmo que seja um pouco controverso na minha opinião, porque eu gosto de trabalhar também, então eu não sou dessas pessoas que falam, trabalhar menos, trabalhar menos. Acho que quando a gente tem propósito no que a gente faz, trabalhar não é esse bicho de sete cabeças, né? Enfim, gente, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Gabriela Santos, um vídeo totalmente sem edição, sem corte, pra gente bater um papo mesmo. Tô com um cafezinho aqui que inclusive tá delicioso. Eu acertei muito nessa receita aqui do café, ficou muito bom. Como eu disse, vai ser um vídeo sem cortes, vai ser um vídeo sem edição. Não quero mais trabalho pra mim e quero que a gente bata esse papo da melhor maneira, mais realista possível. E hoje, basicamente, eu queria falar um pouco sobre começos, sobre desafios e sobre perseverança, né? Eu tô passando por um momento complicado do meu negócio já faz um tempo. E parece que sempre que eu venho aqui nesse YouTube é pra reclamar de alguma coisa, mas eu juro que não é reclamação por reclamação, eu juro que é internalização de processos e coisas que eu gosto de compartilhar, porque querendo ou não, a gente volta depois no passado e consegue enxergar tudo isso, né, esses processos onde a gente chegou. Mas atualmente eu tô passando por um processo muito longo que tem se estendido mês após mês, inclusive os dias estão passando muito, muito rápido. A gente já tá no mês 6, né? E basicamente agora tem 6 meses que eu saí do meu CLT para viver 100% do meu negócio, da minha criação de conteúdo. E o que eu aprendi até aqui foram coisas muito, muito importantes. E a primeira delas que eu queria compartilhar aqui com vocês é sobre subir de nível. O que acontece quando a gente sobe de nível? No meu caso, subir de nível foi justamente sair do CLT para começar o meu próprio empreendimento 100%, né? Vocês sabem que eu não sou louca e também não tenho condição de simplesmente ter largado tudo de uma vez. O meu processo foi: eu trabalhei um ano, depois de formada na faculdade, eu trabalhei um ano no CLT e junto com o CLT, ao mesmo tempo por um ano, eu trabalhei como UGC Creator no digital. Então eu tinha esse segundo emprego no digital que eu fazia aos sábados e durante a semana ali um pouco também, quando dava, né, à noite era meu tempo de edição de vídeo, gravava tudo aos sábados, conversava ali com os clientes no meio do trabalho, do meu trabalho de CLT mesmo ali, trocava ideia por mensagem com os meus clientes. Enfim, basicamente eu levei essa dupla jornada por um ano, até que eu tivesse recurso suficiente para oficialmente sair do CLT e tentar viver 100% do digital. E foi aí que eu tive o maior baque da minha vida, que eu vou contar pra vocês. Que foi quando eu achei que eu fosse estourar, que eu fosse ter, assim, todo o sucesso do mundo, pensando que em 2024 foi um ano muito bom, né? Eu tinha o meu salário do CLT que não era alto, mas eu conseguia tirar muita grana com o digital. Então as duas coisas juntas me deram um salário que eu nunca tive na minha vida. E ao mesmo tempo, eu pensava, nossa, se eu consigo tirar mais com o digital, trabalhando tão pouco, imagina se eu tivesse 24 horas ali, tipo, disponíveis só pro digital, né? Eu vou ganhar muito dinheiro, 2025 vai ser incrível, vou fazer muita grana. E foi aí que eu tive um tombo gigantesco, porque iniciou 2025 e não sou só eu que tô falando isso, né? Tá todo mundo falando sobre isso. Sobre 2025 ser um ano que está muito difícil vender. Tá muito difícil fazer grana, tá muito difícil pro digital, mas pro mundo também, né? Eu tenho muitas pessoas que são donas de empresa fora do digital que estão falando, ó, tá difícil, né? E foi um tombo que eu tomei, né? Porque eu imaginava que eu ia conseguir ter esse sucesso e o que eu não estava tendo. Inclusive, a ponto de ganhar muito menos do que eu estava ganhando quando eu estava fazendo o CLT e o digital juntos. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Alguns dos vídeos que a gente tá gravando aqui, os últimos vídeos que eu postei, eu falo justamente sobre isso, né? Algum deles, sobre rotina, sobre dificuldade de entender essa nova fase. E agora, com 6 meses fora do CLT, o que eu entendi foi que quando a gente passa de nível, a gente tem que entender que a gente começa do zero. Eu vou tentar fazer uma animação aqui, se eu não conseguir,
usa a sua imaginação, mas basicamente, em jogos, quando a gente tem uma barrinha de progresso para subir de nível, quando a gente tá jogando algum jogo, por exemplo, de RPG, essa barra, ela tá ali sendo aos poucos completa, certo? Para você passar do nível 1, quando você completar essa barrinha, você vai lá e passa pro nível 2. Então, basicamente, eu tava ali no CLT e aos poucos eu tava completando aquela barrinha. E quando eu saí do CLT e passei pro próximo nível, que é justamente de viver 100% do meu empreendimento e tudo mais, eu não entendia que agora, essa nova fase, ela tava se iniciando do zero. Ninguém começa a nova fase com experiência, com resultado. Não começa, a gente começa do zero. E pode ser até, que é o que eu senti, que, poxa, deu um passo para trás. Eu achava que eu ia ter que voltar pro CLT, porque eu não estava conseguindo ter resultados, aquela coisa toda, mas o que eu não estava entendendo é que quando você passa de nível, você precisa voltar a entender que agora você é iniciante. Você é iniciante naquele nível. E você precisa aprender a jogar o jogo daquele nível, até que você consiga ter os seus primeiros resultados. E foi o que eu fui sentindo durante esse ano, somado ao fato de eu também amadurecer tanto essas ideias que eu percebi que o UGC não era o que eu queria. E eu vou falar um pouco sobre isso agora, né? Por que que eu resolvi deixar o UGC de lado, assim. Na verdade, eu sempre tive na minha mente o entendimento de que o UGC ele não ia ser 100% de tudo pra mim. Por quê? Porque eu acho que o UGC, mesmo que ele tivesse um grande potencial, que eu amasse, eu ainda trabalho com isso, ainda forneço esse tipo de serviço, eu sabia que ele era só a porta de entrada para o que eu queria construir no digital. Por quê? Eu não me contentava, por um exemplo, em só entregar para o meu cliente um vídeo. Ah, grava um vídeo, faz um vídeo. Não, porque é isso que o GC faz, né? O que eu queria, que às vezes eu analisava da marca ali, eu falava, cara, vocês podem fazer isso e aquilo e um monte de coisa. E nem sempre com a minha cara, entende? E foi quando eu fui descobrindo que eu queria alguma coisa diferente e que, querendo ou não, eu fui criando o meu próprio nicho, o meu próprio nível de atendimento. E hoje existem várias profissões no digital, a gente sabe disso, que são parecidas com o que eu faço hoje, mas nenhuma delas era exatamente o que eu queria entregar. Foi aí que eu comecei a entender que eu estava criando o meu próprio nicho, meu próprio trabalho, minha própria forma de atendimento, minha própria empresa. E isso, gente, levou tempo. Levou tempo para eu descobrir o que eu queria entregar, como que ia ser, que valor isso ia ter para as empresas. E por isso a gente tá aqui, ó, há 6 meses e eu tenho só um cliente, glória a Deus por esse cliente, que é o meu cliente fixo, que continua me dando ali dinheiro mês após mês, mas sem ele eu não estaria tendo renda alguma. Mas foi o período necessário para eu entregar nas mãos do Senhor aquilo que eu queria e estudar com Ele aonde a gente queria chegar. Foi quando eu criei meu trabalho hoje, eu trabalho como estrategista e criadora de conteúdo para marcas, que foi o nome que eu consegui encontrar para descrever o que eu faço. Que é muito parecido com social media, né? Mas a diferença é que o social media, ele trabalha muito com gestão. Então ele vai pegar o seu perfil, pedir a senha, pegar ali no celular, fazer a gestão, agendar as postagens, você grava os vídeos, manda para ele, ele edita. Eu não sou isso. Não era isso que eu queria ser. Não queria ser social media, não era essa a intenção. Eu queria, de alguma maneira, vender para as empresas a minha visão. Eu sou uma pessoa que eu sempre olhei e enxerguei coisas e eu soube explicar muito para as pessoas aquilo que elas não estavam vendo. E eu tenho dentro de mim essa sede, muitas vezes, de olhar para alguém que tem uma marca incrível e pensar, cara, como que você não tá tendo sucesso? Ah, Gabi, porque eu não posto no digital? Pô, olha o nosso perfil. E eu olhar e falar, cara, o seu perfil não condiz com o seu atendimento. Eu tenho uma cliente que foi muito isso. Eu falei, ó, o seu perfil no digital, ele é amador, ele é feio, ele é mal feito, não posta nada, não aparece. Agora, você vem presencialmente na sua empresa, é um dos atendimentos que eu mais me surpreendi na minha vida.
né? Que eu sou fiel a isso porque é muito, muito bom. E me dá essa coisa, cara, vocês precisam transparecer isso pro mundo, porque a empresa de vocês podia ser muito maior se vocês fossem vistas. E eu conheço muitos profissionais que passam por isso, e o meu trabalho surgiu diante dessa sede de eu tentar mostrar para as empresas isso que elas não estavam enxergando, mas que eu estava vendo. E como eu sempre gostei de criação de conteúdo, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que vou pro tráfego pago. Eu não sou a pessoa que, faz assim igual todo mundo tá fazendo, segue essas trends. Não. Eu sempre gostei de falar, tipo, vamos falar de conteúdo, vamos gravar vídeo, vamos postar foto, vamos ver o que a gente pode criar, como a gente pode comunicar. E tudo isso foi se construindo até eu chegar no ponto dessa empresa um pouco mais consolidada que eu tenho hoje, né? E o meu notebook tá ali, tá todo conectado nos cabos, então não vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu demorei algumas semanas para conseguir modular, por exemplo, um sistema dentro do Notion de atendimento. Então eu tenho todo o processo de atendimento que eu vou fazer a partir de hoje com todos os meus clientes que eu atender, onde eles vão ter um espaço de estudo da própria marca, além de receber justamente o serviço contratado de estratégia ou criação de conteúdo. Então são duas frentes: estratégia, que é a visão, e criação, que é o vamos fazer, né? Eu faço as duas coisas. Mas eu demorei 6 meses para chegar nesse ponto. 6 meses. Mas hoje eu posso dizer que valeu a pena, eu me sinto progredindo, eu me sinto andando pra frente. E com certeza o Senhor esteve comigo todos esses tempos, todo esse momento de entender qual que é o meu trabalho, para onde eu quero chegar. E eu tenho uma visão muito clara, né, da minha própria vida, gente. Eu não sou uma pessoa que eu sonho em ostentar, em ter bolsa de luxo, sapato de luxo, não. A única coisa cara que eu gostaria de ter é carro, eu gosto muito de carro. Mas o que eu penso eu quero não ser famosa, ser reconhecida, ser, meu Deus, uma Virgínia, mas no momento em que eu tiver uma vida com propósito e com dinheiro, é o que eu quero, sabe? Então, você quer ficar rica? Quero. Você quer ficar milionária? Talvez. Mas eu quero, acima de tudo, ficar milionária de uma vida que me dê liberdade, sabe? Liberdade de escolha, liberdade de poder atender pessoas que eu quero atender, de servir, sabe? Porque eu acho que quando você serve com propósito, o retorno financeiro, ele é o resultado óbvio, entendeu? Então, quando você é uma pessoa, por exemplo, que atende num salão de beleza e você verdadeiramente entrega respeito, honra, beleza, transformação para as mulheres, você cobrar caro por isso é uma coisa óbvia. E você vai ter cliente, porque as pessoas vão se sentir gratas pelo que elas estão recebendo. Então, na minha concepção de negócio, gente, eu sempre penso dessa maneira. É entregar tudo de mim. Não entregar por entregar, o que a gente chama de over-delivery, né? Quando você só dá, não. Mas quando eu entrego a essência, o serviço e eu sirvo as marcas, eu sinto que o retorno e o sucesso financeiro, ele é só um contraponto, entendeu? Um resultado daquilo que a gente pode chegar a viver juntos. E quando eu penso em modelos de negócios hoje, é isso que eu penso. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito essa troca, eu tenho isso desde os 15 anos, que eu trabalho desde os 15, então eu falo que eu quero ser para os meus clientes, não importa a área que eu trabalhe, se for vendas, se for no meu próprio negócio, se for no digital, eu quero ser a parceira confiável. E eu fiquei muito feliz que esses dias eu tava falando com essa minha cliente, que é o salão de beleza, e já faz uns 2 meses que a gente tá conversando de tentar fechar alguma coisa, e eu fui falar com ela e eu falei, e aí, o que tá faltando para você conseguir ter confiança de que eu sou a ideal para a empresa de vocês? E ela falou honestamente assim para mim, Gabi, nada. Eu não tenho dúvidas de que você é a profissional que a gente tá procurando hoje e que o trabalho com você seria uma coisa que ia ser bom pra nossa empresa. Só que eu tô passando por uns problemas agora que eu vou ter que despender muita grana com coisas de administração na empresa que eu não vou conseguir nem trabalhar, talvez. Enfim, não importa o que aconteceu, mas o que eu queria deixar aqui foi que eu fiquei muito feliz
de ser vista, sabe? De ver que as pessoas falaram assim, Gabi, não tenho dúvida de que você vai entregar o que a gente busca. Não tenho dúvida de que é você quem a gente tá procurando. E hoje, talvez o meu trabalho maior é fazer com que mais pessoas enxerguem isso, sabe? Meu trabalho com o meu perfil no digital hoje é fazer com que mais e mais pessoas me conheçam e vejam que eu sou a escolha que elas precisam, sabe? E isso me deixa muito feliz. Porque eu estou com certeza aqui pra servir. E eu amo servir. Sempre gostei, em todos os sentidos, servir as pessoas, servir as marcas, ajudar as pessoas. E eu espero que nessa jornada a gente possa crescer muito mais e ver muitos resultados ainda. Esse vídeo ele não tem muito objetivo de te deixar nenhuma mensagem. Eu espero que de alguma forma você tenha se sentido aí vista, sentida e de alguma maneira eu tenha ajudado você de alguma forma, sei lá como. Mas esse vídeo foi feito pra mim, pra que eu assista no final do meu futuro e volte aqui e falar, olha só, como a gente tinha medos e incertezas, né? E olha onde a gente chegou. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um bom cafezinho e tchau, tchau.